Ah, meu bem, se tem uma coisa que o tempo não leva, é o cheiro do café coado de manhã. É só sentir o aroma que minha cabeça volta no tempo. Volta para um tempo em que o sol nascia mais devagar, as montanhas eram mais azuis, e meu coração ainda batia apressado por alguém que hoje mora só nas minhas lembranças. Hoje acordei cedo, como sempre. Fiz meu café do jeitinho que aprendi com minha mãe, pano limpo, água quase fervendo, e o pó descendo devagar, pingando na garrafa como se tivesse medo de acabar. Sentei aqui na varanda, olhando o vale lá embaixo, e por um instante, juro que ouvi o som do velho rádio tocando uma moda antiga, igualzinha àquela que o João gostava. Foi aí que eu vi aquela caixa, velha de madeira escura, toda marcada pelo tempo. Ficava guardada no fundo do armário, atrás das toalhas que quase ninguém usa. Faz tanto tempo que não a toco, mas hoje, sei lá porque senti vontade. Abri devagarinho, com medo de o passado escapar. Dentro estavam as cartas, todas elas, amareladas, dobradas com cuidado, presas com uma fita azul já desbotada. Cada uma delas escrita numa noite diferente, quando o silêncio da casa era meu único companheiro. Cartas que nunca chegaram ao destino. Cartas que guardei como quem guarda um segredo que o coração não consegue esquecer. Minha neta passou pela porta e perguntou: Vó, o que é isso? Sorri para ela, meio sem graça. Ah, minha filha, são lembranças de um tempo em que o amor morava aqui dentro. E toquei o peito devagar. Ela riu, curiosa, e pediu para eu contar. Mas como explicar para uma menina que o amor também dói? Como dizer que, às vezes, a vida obriga a gente a guardar palavras que queriam nascer em voz alta? Então disse para ela: mais tarde, quando o sol baixar, eu te conto. Mas antes, deixa a vovó terminar o café. Ela saiu correndo e eu fiquei ali, sozinha com o som do vento batendo nas janelas. Olhei para as cartas de novo, e o coração apertou como se fosse ontem. A primeira eu lembro bem. Foi numa noite fria de junho, quando João partiu para a cidade grande. Eu sentei na mesa com papel e caneta, chorando baixinho para não acordar ninguém. Escrevi tudo o que sentia, mas nunca tive coragem de enviar. Talvez porque eu sabia que ele não voltaria. O tempo passou, os dias se repetiram, e as cartas continuaram ali, crescendo junto com o silêncio. Mas hoje, olhando para essa caixa, eu sinto que chegou a hora. Chegou a hora de contar essa história. Não para ele, que já se foi, mas para mim mesma. Para lembrar que um dia eu amei com toda a força que uma mulher pode amar. Então, e se você estiver aí me ouvindo, senta comigo. Pega uma xícara de café, porque essa história é longa. É sobre um amor bonito, mas também sobre as coisas que a gente deixa de dizer, e que ficam presas feito eco dentro do coração. E tudo começou naquele verão em que o João chegou à nossa vila. Meu filho, o amor chegou para mim como chegam as primeiras chuvas depois de um verão seco. De repente, sem aviso, molhando tudo, fazendo brotar coisa que eu nem sabia que existia dentro de mim. Naquele tempo, eu devia ter uns 17 anos. Morava com meus pais numa casinha simples, de varanda comprida cercada por roseiras. A vida era dura, mas bonita. Todo dia começava com o galo cantando, a mãe acendendo o fogão a lenha, e o pai indo para a roça com o chapéu na cabeça. Eu ajudava em casa e costurava para as vizinhas. Gostava de cantar enquanto lavava roupa no tanque e sonhava. Ah, como eu sonhava! Sonhava em conhecer o mundo além das montanhas. Mas na minha vila, o mundo era pequeno. As notícias chegavam a cavalo, e os sonhos, coitados, não sabiam andar tão longe. Risinho leve. Foi num sábado de feira que eu vi o João pela primeira vez. Ele tinha vindo ajudar o tio dele, que vendia ferramentas e peças de metal. Lembro até hoje do barulho do trem chegando, trazendo o povo, o cheiro de poeira, e aquele sol forte que fazia brilhar o suor na testa dele. Ele sorriu para mim, e eu perdi o chão. Voz baixa, tímida. Sabe quando o coração faz um barulhinho diferente? Foi assim. Naquele dia, eu comprei um prego só para ter motivo de olhar para ele. Ele me deu o troco, nossas mãos se encostaram, e foi como se o tempo tivesse parado. Nem o apito do trem me tirou daquele instante. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer mais. Às vezes passava na rua só para cumprimentar. Outras vezes, fingia estar ajudando o tio, mas eu via o jeito como ele olhava para mim. E quando o sol descia atrás das montanhas, ele me esperava no portão, com aquele sorriso torto e o chapéu amassado. A gente falava de tudo e de nada, de sonhos, de medos, de futuro. Eu lembro de uma vez que ele me disse: Maria, quando eu crescer um pouco mais, quero ter uma casa aqui bem no alto do morro, para ver o nascer do sol todos os dias. E quero você lá comigo. Ah, meu Deus! Naquele instante, eu achei que a vida era simples assim. Bastava amar. Ele era diferente dos rapazes da vila.
Tinha um brilho nos olhos, uma vontade de ir além. Falava do Rio de Janeiro, das luzes, dos bondes, do mar. Coisas que para mim eram só palavras de rádio. E eu, coitada, só pensava que o mundo podia ser bonito se fosse com ele. As semanas viraram meses. A gente se encontrava escondido perto do rio, onde o vento fazia as folhas dançarem. Ele tocava violão, e eu cantava baixinho para ninguém ouvir. E quando ele segurava minha mão, o tempo parecia derreter em volta da gente. Mas o destino gosta de brincar com quem é feliz demais. Voz triste mais lenta. Um dia, o João chegou diferente. Tinha um olhar distante, uma seriedade que nunca vi antes. Disse que recebeu uma carta de um primo, uma oferta de trabalho na capital. É minha chance, Maria. Se eu for, posso ganhar a vida. Posso construir o que sempre sonhei. Meu coração gelou. Eu tentei sorrir, fingir que estava feliz por ele, mas por dentro tudo se partiu. Ele prometeu que voltaria. Disse que era só por um tempo. Eu vou, mas volto para te buscar, foram as últimas palavras que ele me disse naquela tarde. E eu acreditei. Nos dias seguintes, cada canto da casa me lembrava dele, o portão, o rio, até o cheiro da terra molhada. E quando ele partiu, eu vi o trem levar embora mais do que um rapaz. Levou meu riso, meu sossego, meu futuro. Naquela noite, eu não consegui dormir. Peguei papel, caneta e comecei a escrever. Era a primeira vez que colocava no papel o que o coração gritava. Meu querido João. Mas nunca enviei. E assim começou a minha coleção de silêncios. Sabe, meu filho, às vezes o coração da gente sente quando algo está prestes a mudar. Não sei explicar, mas naquela semana antes do João partir, eu já sentia o peso do adeus se aproximando, como o cheiro de chuva antes da tempestade. O sol descia mais bonito naquela época. Tinha um tom dourado que deixava tudo com cara de lembrança, as árvores, o rio, até as pedras da estrada pareciam brilhar diferente. E foi num desses fins de tarde que a gente fez nossas promessas. João me chamou para ir até o Morro do Cruzeiro, o lugar mais alto da vila. Dizia que lá o pôr do sol era do tamanho dos sonhos dele. Subimos de mãos dadas, o vento frio batendo no rosto e o barulho dos grilos começando a nascer no mato. Quando chegamos lá em cima, o céu estava pintado de laranja e rosa, e o mundo parecia caber dentro dos olhos dele. Ele tirou do bolso um cordão simples com um pequeno crucifixo de madeira. Disse que era do pai dele, que tinha partido cedo demais e que agora queria me dar. Para você se lembrar de mim, Maria. Mesmo quando eu estiver longe. Eu segurei aquele crucifixo com as duas mãos como quem segura o próprio coração. E respondi: promete que volta, João? Ele sorriu. Aquele sorriso. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda consigo ver. Prometo. Antes do próximo inverno, eu volto para te buscar. E quando eu voltar, a gente casa aqui, debaixo dessa árvore. E apontou para um ipê amarelo que crescia na beira do morro. Naquele momento o vento soprou forte, levantando meus cabelos, e eu juro que senti Deus ouvindo nossas promessas. Descemos a ladeira devagar, sem pressa, como quem queria atrasar o tempo. Ele me deixou na porta de casa e me abraçou como se fosse a última vez, e talvez tenha sido mesmo. No dia seguinte, a vila acordou diferente. O trem das 6 da manhã apitou mais alto, e a estação estava cheia de gente. Homens indo tentar a vida na cidade, mulheres acenando com lenços brancos, crianças chorando sem entender. João estava lá com a mala pequena e o mesmo chapéu amassado. Quando me viu, abriu um sorriso meio triste. Aproximou-se, tocou meu rosto com a ponta dos dedos e disse: espere por mim, Maria. Não vai demorar. Eu quis dizer 1000 coisas, mas as palavras não saíram. O trem apitou de novo, e ele subiu. Ficou na janela acenando, até que o trem virou um pontinho no horizonte. E foi assim que o silêncio entrou na minha vida. Os dias seguintes foram longos, quase parados. Eu acordava com o coração apertado, olhava o Morro do Cruzeiro e esperava o carteiro. Cada barulho de cavalo me fazia correr até o portão, achando que era notícia dele. Mas nada vinha. Foi então que comecei a escrever de novo. Uma carta por semana, às vezes 2. Falava do tempo, da saudade, das flores do ipê que começaram a cair. Dizia que o crucifixo ainda estava comigo, e que toda noite eu rezava para ele estar bem. Mas nunca enviei nenhuma delas. Talvez por medo. Medo de não receber resposta. Medo de descobrir que ele não pensava mais em mim. Então eu escrevia, dobrava o papel, amarrava com uma fitinha azul, e guardava na caixa. Aquela mesma caixa que hoje está aqui, no meu colo. O tempo passou, o ipê perdeu as flores e o inverno chegou. Mas o João não. Eu ainda lembro do som da chuva batendo no telhado naquele primeiro inverno sem ele. Foi a primeira vez que percebi que as promessas também morrem, não de mentira, mas de distância.
Pausa longa, voz embargada. E foi ali, naquela solidão molhada, que eu entendi. Nem todo amor nasce para ser vivido. Alguns nascem só para ser lembrados. Meu filho, tem partidas que a gente não vê, mas sente. Aquelas que não tem trem nem despedida, nem lenço acenando na estação, só o vazio que fica. Depois que o João foi embora, a vida aqui seguiu do jeito que a vida sempre segue, sem pedir licença. O sol continuava nascendo, o café continuava esquentando, e as galinhas continuavam ciscando o terreiro. Mas dentro de mim, tudo tinha parado. No começo, eu tentava me enganar. Ficava imaginando o som do trem voltando, a voz dele chamando meu nome, o sorriso aparecendo na curva da estrada. Toda noite eu rezava. Rezei tanto, que o terço chegou a arrebentar entre meus dedos. As pessoas da vila começaram a falar: Maria, ele deve estar bem. Os homens demoram na capital. Não fica assim, menina, ele volta. Mas o tempo foi passando. E cada dia que terminava sem carta era uma pequena morte dentro de mim. Voz embargada, baixa. Foi aí que eu escrevi a primeira carta de verdade. Não um desabafo qualquer, uma carta inteira do começo ao fim, como se ele estivesse ali, sentado diante de mim. Peguei papel novo, o mais bonito que tinha. Molhei a caneta e comecei: meu querido João. Hoje o vento soprou mais frio, e eu senti como se ele trouxesse um pedacinho de você. A saudade está me apertando, João. Às vezes falo sozinha, só para imaginar que você me ouve. As flores do ipê caíram, e o pai está doente outra vez. Mãe manda lembranças, embora ache que você não volta. Eu continuo acreditando, mesmo que o tempo tente me convencer do contrário. Volta logo, meu amor. A casa está quieta demais. Dobrei a carta com cuidado, coloquei dentro do envelope e fiquei olhando para ela por um bom tempo. Pensei em caminhar até o correio, mas as pernas não quiseram ir. Alguma coisa dentro de mim dizia que aquele papel jamais encontraria o caminho certo. Então, como fiz das outras vezes, amarrei com a fitinha azul e guardei na caixa. Mais uma carta que nunca partiria. Os meses viraram um ano. Depois, 2. E o João nunca mais deu notícia. Às vezes chegavam rumores, alguém dizia que o viu trabalhando num porto, outro que se mudou para São Paulo. Mas nada certo. E no fundo, eu sabia, ele não voltaria. Mesmo assim, eu continuava escrevendo. Era o único jeito que eu tinha de continuar amando sem enlouquecer. A vida foi se ajeitando do jeito que a vida faz, à força. Pai adoeceu de vez, mãe envelheceu rápido, e eu fui ficando para cuidar da casa. Os anos começaram a se empilhar como as cartas dentro da caixa. E eu aprendi a conviver com o silêncio, como quem convive com uma dor antiga que já faz parte do corpo. Mas às vezes, quando o sol se punha por trás das montanhas, eu ainda subia até o Morro do Cruzeiro. O ipê já não florescia mais, só galhos secos contra o céu vermelho. Ali, eu fechava os olhos e imaginava o rosto dele, o som da voz, o calor das mãos. E era nesses instantes que eu sentia vontade de gritar, de dizer tudo que ficou preso aqui dentro. Mas o vento levava minhas palavras embora, e eu ficava só com o eco do que nunca disse. E assim, meu filho, o amor foi virando lembrança e a lembrança poeira. Mas as cartas ficaram. Como se fossem o retrato de um tempo que não quis morrer. Suspiro profundo. Naquela época, eu ainda acreditava que o amor podia resistir à distância. Mas o tempo ensina a gente que até a saudade cansa de esperar. O tempo é um bicho curioso, meu filho. Ele não corre, ele escorre. A gente pisca e quando vê, metade da vida já ficou para trás. Depois que o João foi embora, eu achei que o tempo me ajudaria a esquecer. Mas aprendi que o tempo não apaga nada, ele só ensina a gente a lembrar sem doer tanto. Pelo menos, é o que dizem. Porque para mim, doeu sempre igual. Os anos foram passando como as estações. Veio o outono das mudanças, o inverno da solidão, a primavera das esperanças curtas e o verão dos recomeços que nunca duraram. A vila também mudou. O trem passou a vir cada vez menos, as pessoas começaram a ir embora para a cidade grande, e eu fiquei. Fiquei para cuidar da mãe, depois do pai, e depois de mim mesma. Às vezes, à noite, eu ainda escrevia cartas novas, cheias das mesmas palavras antigas. Era como se eu conversasse com o João dentro da minha cabeça. Contava sobre o tempo, sobre os vizinhos, sobre o quanto o mundo parecia mais silencioso sem ele. Hoje o sol nasceu bonito, João. Mas eu ainda prefiro o pôr do sol daquele dia no morro. Será que você também lembra? Eu escrevia e guardava. Cada folha dobrada era um pedacinho da minha alma que eu escondia do mundo. A caixa foi ficando cheia, pesada até. Mas nunca tive coragem de jogá-la fora. E o silêncio? O silêncio se tornou meu companheiro.
No começo eu lutava contra ele, cantava alto, deixava o rádio ligado, chamava as vizinhas para café. Mas com o tempo aprendi que o silêncio também fala. Ele me contava histórias do que não foi, e me fazia ouvir a voz dele nas coisas mais simples. No barulho do vento, no estalar da lenha, no canto triste do sabiá. Um dia, minha mãe se foi. Depois, o pai. E eu fiquei sozinha naquela casa grande demais para uma pessoa só. Foi aí que comecei a ensinar costura para as meninas da vila, para ter com quem conversar, para distrair a mente. Mas toda vez que uma delas falava de amor, eu sorria com aquele sorriso de quem já entendeu que o amor é feito de chegada e de perda. Certa noite, uma das meninas perguntou: Dona Maria, a senhora já amou de verdade? Eu ri, um riso pequeno, quase um soluço, e respondi: já, minha filha, e continuo amando, só que em silêncio. Ela não entendeu, mas eu entendi. Porque o amor verdadeiro não morre, ele apenas muda de lugar, passa a morar na lembrança, nas cartas, nas pausas da conversa. Às vezes, quando a lua cheia nascia por trás das montanhas, eu pegava o crucifixo que o João me deu, ficava olhando para ele, e sentia uma mistura de paz e dor. Era como se ele ainda estivesse ali me olhando também. O tempo passou tanto que um dia, sem perceber, meus cabelos ficaram brancos. As rugas chegaram, os passos ficaram lentos, mas o coração continuou o mesmo. Velho, mas teimoso. Cheio de amor guardado. E a caixa, aquela velha caixa de madeira, continuava no mesmo lugar. Às vezes eu a abria só para sentir o cheiro do papel envelhecido. Tinha cheiro de lembrança, de lágrimas secas, de tudo que fui e não fui. Meu querido João, eu escrevi numa das últimas cartas. O tempo passou, mas ainda penso em você. Se eu tivesse mandado ao menos uma delas, será que teria mudado alguma coisa? Dobrei o papel, beijei, e o guardei de novo. Era tarde demais para respostas. A vida é feita de esperas que a gente disfarça. E eu esperei. Esperei tanto que quando percebi já estava velha demais para recomeçar. Mas sabe o que é curioso, meu filho? Mesmo depois de tantos anos, nunca consegui odiar o João. Nem culpar o destino. Porque no fundo, eu sei, se o amor doeu tanto, é porque foi de verdade. E às vezes, o silêncio é a única forma de continuar amando. Sabe, meu filho? A vida tem um jeito estranho de devolver o passado quando a gente já aprendeu a viver sem ele. Foi num fim de tarde, desses em que o céu parece de fogo e o cheiro do café se mistura com a terra molhada da chuva que passou. Eu tava costurando sozinha, como sempre, quando ouvi baterem no portão. Era o carteiro. Um rapaz novo, educado, com um sorriso tímido. Trazia um envelope amarelado com um selo antigo. Pra senhora Dona Maria, ele disse. Chegou lá na cidade, mas parece que ficou perdido uns anos, ou décadas. Meu coração disparou. As mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o papel. Na frente, o nome dele, João Batista de Almeida, com aquela caligrafia que eu reconheceria até de olhos fechados. Eu sentei na varanda, e o tempo pareceu parar. As cigarras cantavam, o vento soprava leve, e eu só conseguia olhar aquele envelope, como quem segura o próprio destino nas mãos. Abri com cuidado, como se tivesse medo de ferir o passado. Dentro, um papel simples, já amarelado pelo tempo. E lá estava a última carta do João. Maria, se esta carta te encontrar, é porque o destino ainda quer que você saiba. Não voltei porque não pude. A guerra me levou para longe, e o corpo resistiu, mas a alma ficou cansada. Pensei em você todos os dias. Cada amanhecer era uma lembrança tua, o riso, as mãos pequenas, o cheiro de café. Casei, Maria, mas nunca amei. Era mais solidão do que amor. Se a vida me desse outra chance, voltaria para aquele morro para te ver de novo. Teu nome foi minha prece e minha paz. João. A carta caiu do meu colo, e eu fiquei ali parada, sentindo um misto de dor e ternura. Ele viveu. Amou à sua maneira, mas nunca me esqueceu. E mesmo assim, o destino não deixou a gente se encontrar de novo. O sol foi se pondo devagar. Aquele tipo de pôr do sol que parece te abraçar e te despedaçar ao mesmo tempo. Peguei a carta, dobrei com cuidado e coloquei dentro da caixa, junto das minhas. A caixa agora estava completa. Todas as palavras que eu escrevi sem resposta. E a única resposta que veio quando já não havia mais tempo. Naquela noite, eu sonhei com ele. Ele vinha andando pelo campo, com o mesmo chapéu de palha e o mesmo sorriso de antes. Eu queria correr até ele, mas minhas pernas não se moviam. Ele só olhou para mim e disse: agora a gente tá em paz, Maria. E sumiu na neblina. Acordei com o rosto molhado de lágrimas e o coração leve, pela primeira vez em décadas. Talvez o amor precise mesmo de silêncio e distância para se tornar eterno. Nos dias seguintes, deixei de escrever.
Não porque o amor acabou, mas porque, enfim, ele tinha se completado hoje, a caixa ainda está ali, embaixo do meu armário. Quem sabe um dia alguém encontre e entenda que o amor verdadeiro nem sempre termina junto, mas nunca termina sozinho. Porque no fundo, eu e o João nunca deixamos de nos pertencer. Só vivemos em tempos diferentes. E o retorno? O retorno que eu esperei a vida inteira. Veio sim, só que em forma de carta.